Professor, pensando em cada gênero, né, nos vários gêneros de literatura que a gente tem, o senhor conseguiria dizer quem são os seus autores preferidos, já que a gente tem como gancho o lançamento da livraria do lacombe.com.br? Olha, na área propriamente literária, né, na poesia, evidentemente, os preferidos são Dante, Shakespeare e Camões. Não há outros iguais a esses, né? Eu talvez deveria incluir Virgílio, mas eu não li Virgílio o suficiente para isso. Pelo menos não li com a inteligência devida. Hoje que eu começo a entender um pouquinho, né? Mas esses três são imbatíveis. E na área da ficção, evidentemente, o primeirão é o Dostoiévski. Para mim, o primeiro é o Dostoiévski. Em segundo lugar, entra o Jacob Wassermann. Talvez foi o maior romancista alemão. Não há outro que se compare com ele. Ele ainda foi publicado no Brasil já, mas o pessoal esqueceu. A editora Civilização Brasileira publicou o Processo Maurícios faz muito tempo, que é uma obra-prima. Mas o Processo Maurícios é o primeiro de uma trilogia. Publicaram o Processo Maurício, publicaram o segundo numa edição quase invisível, traduzida, aliás, pela filha do Alceu Amoroso Lima. E depois o terceiro volume, que é o mais lindo, não saiu. O primeiro chama Processo Maurício, o segundo chama-se Edson Andergast, que é o nome do personagem, né? E o terceiro chama-se A Terceira Morte de Kerkoven, do Dr. Kerkoven. Kerkoven é outro personagem. Isso que é um livro absolutamente maravilhoso. O senhor não citou nenhum poeta brasileiro? Drummond, Bandeira, Olavo Bilac, o senhor não gosta? Primeiríssimo de todos, Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira, eu releio Manuel Bandeira praticamente inteiro, todo ano, né? E, em seguida, o Bruno Tolentino e o Drummond, sem dúvida. E o Alfonso de Guimarães Filho é um dos meus prediletos. Não, o pai também é um grande poeta, mas o filho, assim, tem um amor sem fim pela obra dele, né? Eu sou muito amigo do... Muito, né? Por exemplo, Augusto Maia escreveu pouquíssima poesia, mas eu gosto muito dela. Eu sou muito amigo do Adrilles Jorge. Eu já vi o senhor elogiando os versos do Adrilles. Eu tenho um livro dele, eu fui ao lançamento. É uma grande figura. Ele é ótimo, é uma pessoa muito inteligente, muito simpática. Eu gosto muito dele, muito sincero, sobretudo. Que para a poesia é essencial. A poesia que não vem do coração não vale nada, né? Bom, no meu caso, as pessoas questionam muito porque eu cometi meus primeiros versinhos, eu era muito pequeno, então eu tinha 8, 9 anos de idade, né, e quando meu avô, por conta própria, não porque eu tivesse pedido a ele, mostrou meus versos ao Gilberto Mendonça Teles, que é um poeta do qual eu gosto muito, um goiano, o Gilberto falou: olha, você acha que você sabe alguma coisa de poesia, mas você escreve como se estivesse usando métrica, mas você não entende nada de teoria poética. E ele me deu uma bibliografia enorme, vários livros, né, Itinerário de Passarga, A Arte do Poeta, do Murilo Araújo. Eu li aquilo tudo e eu passei eu me tornei um poeta parnasiano. Eu tenho uma paixão por soneto danado, eu não consigo me livrar da métrica, do ritmo, da rima. Isso eu acho que às vezes é um defeito, mas não que isso tire a emoção, absolutamente, né? Não acho que seja assim, a gente acaba se acostumando, os versos saem prontos. Em relação ao Dostoiévski, o senhor vê semelhanças entre ele e Machado de Assis, de alguma forma? Bom, a semelhança longínqua tem, né? Todos os grandes romancistas têm semelhança entre si. Machado de Assis, eu acho que é um dos 10 maiores do mundo, né? Dificilmente tem algo que se compare com ele. Tem uns entojados que não gostam, né? Sobretudo porque não compreendem a mutação que o Machado sofreu aos 40 e poucos anos. Ele era um escritor relativamente talentoso, de repente dormiu, acordou um gênio. Não sei como isso aconteceu, né? Como o estalo de Vieira, ou o que aconteceu com o nosso Mário Ferreira. Mário Ferreira estava fazendo uma conferência e de repente disse: espera aí, tenho que ir para casa porque eu tenho uma ideia, tenho que escrever. E escreveu 54 volumes da Enciclopédia da Ciência Filosófica. É um cara, outro estalo de Vieira, né? Isso acontece com o senhor, de às vezes estar numa situação de já recolhido, já deitado, ou acordar durante a noite, e vir uma ideia e uma necessidade de escrever e deixar de estar fazendo o que está fazendo, está dormindo, ou está em uma outra situação qualquer, e correr para um computador, ou às vezes com uma caneta mesmo, no papel. Já me peguei escrevendo em papel, assim, com caneta. Acontece todo dia. Inclusive, eu sou muito grato a quem inventou o Facebook, porque eu uso o Facebook como meu diário.
As ideias que não dá para desenvolver no momento, eu anoto lá para depois voltar lá, trabalhar um pouco mais. Todo dia tem 5, 6 notas ali, né? Quer dizer, na verdade, estou quase escrevendo na hora mesmo que estou pensando a coisa. Tudo muito informal, né? Não é uma expressão no pensamento elaborado ainda, né? E o senhor é do tipo que tem que abandonar um texto? Porque eu tenho a sensação, às vezes, obviamente não estou me comparando a um escritor, a um intelectual como o senhor, mas eu preciso, eventualmente, os livros que eu escrevi, são 4, chega uma hora que a gente meio que tem que abandonar aquilo, porque enquanto eu estiver ali olhando, eu vou continuar mexendo uma coisinha aqui, outra ali, encaixando uma palavra ou outra, mudando alguma coisa. O senhor também, acontece com o senhor isso, de ficar querendo sempre mexer um pouco, melhorar um pouco um texto, ou não? Os meus livros abandonados, né, têm uma lista maior do que a minha obra publicada. Coisa que eu comecei a escrever e depois vi que não tinha condição. Ou porque, por exemplo, nos anos 80 eu estava escrevendo um livro sobre seitas, fenômeno das seitas. Comecei a juntar material, me inscrevi numa associação internacional de estudo de seitas. Eu tenho um material que dava assim uma pilha de coisa, né? Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais escrever, aquilo começou a me fazer mal. Era tão deprimente tudo aquilo, que eu tive que parar e falar, não, eu vou esperar eu crescer um pouco mais, daí eu volto. Mas não voltei até hoje o assunto. Mas o senhor reluta na hora de entregar os originais à editora? Fica querendo olhar mais? Ou o livro está pronto, o senhor reconhece que ele está pronto? Não, assim, acabou, entrego logo, né? Entrego para me livrar do livro, para passar para outra coisa. Não gosto de voltar ao mesmo livro e modificá-lo, né? O que foi publicado, está publicado, acabou. Se você teve outra ideia, escreva outro livro, né? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se inscreva em nosso canal e tenha acesso a outros vídeos como este.